Fala pessoal do Carro de Colecionadores, eu sou o Fuji e hoje é dia novamente da gente falar sobre design automotivo. No último vídeo meu aqui no canal vocês puderam ver o meu outro carro, o meu carrinho antigo XR Treta, confere aí nos cards se você não viu. Mas hoje a gente vai voltar a falar sobre design e um carro que foi até polêmico, que foi lançado semana passada, já trouxemos aqui no canal, tem o TK falando sobre ele, é o Corvette C8, a nova geração do Corvette, com motor central, que foi a grande mudança no Corvette, uma coisa que para muitos era impensável, mas a Chevrolet já estudou há muito tempo fazer isso, tanto que nos próprios vídeos de divulgação do carro, eles mostram várias fases que já houveram tentativas de trazer esse carro para uma proposta de motor central e fazer com que ele pudesse ser competitivo em nível mundial com os super esportivos. Agora isso virou realidade e o carro mudou bastante. Qual é a minha impressão sobre o design desse carro? Olha essa foto que legal, aqui é uma reunião de todos os Corvettes, claro que o C8 eu quem seria aqui pra gente olhar ali junto. Para mim existem duas maneiras de você refazer um carro que já existe. É você fazer uma evolução de uma proposta ou você fazer uma revolução. No Corvette C1, que é o primeiro que foi lançado aqui, a gente consegue enxergar isso muito claramente. Então ele era um carro redondinho, na década de 50, ele tem tudo mais arredondado, um carro que é meio baseado em aviões, em nave. Quando a gente passa para o Corvette C2, que é esse daqui, a gente vê que a proposta de estilo, o carro inteiro mudou, ele ficou mais musculoso, ficou mais agressivo, ele não se parece com o antecessor, ele parece outro carro. Do 2 para o 3, a gente já vê uma mudança grande, mas um pouco mais na mesma linha. Você consegue enxergar, né, linhas agressivas, pontiagudas. Do 3 para o 4 também, você consegue ver, ele continua com capô longo, motor V8, ele tem umas linhas aqui bem limpas, que a partir do 3 ele limpou um pouco o visual do 2 era mais carregado, tinha mais detalhes aqui, ó, vários detalhes, muitas coisas saindo. Muitas formas. Eu acho esse Corvette muito legal, mas realmente para mim o ícone de design de Corvette, quando você pensa em Corvette, é o C3. Esse cara aqui foi lançado aí no final da década de 60 e é um carro maravilhoso de estilo, capô muito longo, traseira curta. Esse carro aqui não tem porta-mala, é um negócio impensável nos dias de hoje. É uma tampa de fibra de vidro atrás e cobre tudo e não tem porta-mala, cara, é isso. Então, a partir desses carros aqui, ó, do C3, do C4, do C5, do C6 e do C7, que é esse aqui, a gente vê que a evolução se manteve bem fiel aos antecessores e a linhagem Corvette, motor na frente, capô longo, tudo mais. O que mais revolucionou para mim foi o 7, depois do pulo do 1 para o 2 aqui. Então o 7 ele trouxe a mesma linguagem do 6, do 5, só que ele trouxe mais vincos, mais elementos. Então, ó, a gente vê na lateral, ó, ele tá muito mais vincado, o capô tem mais vinco, aqui tem um vinco central. Ó, você tem o scoop aqui vincadão. Você vê que tem vinco em toda a parte, ó, tem vinco na frente, tem vinco aqui, ó, tem vinco no para-choque. O carro ele ficou mais carregado no visual para ser mais agressivo. E essa tradução dessa profusão de linhas se manteve no C8, eu acho que é isso que o C8 trouxe. Mas claro, quando a gente muda o motor de lugar do carro, é uma mudança muito forte para o design, para o visual, assim, para tudo, né? Para engenharia, para o mercado, para o consumidor final, é uma coisa que você tem outra percepção do carro. Minha primeira impressão foi essa daqui, ó, um carro do GTA, um carro genérico, um carro que não me chamou a atenção, que parecia a mistura de vários outros carros misturados, Ferrari com NSX, com... Cara, eu fiquei meio decepcionado quando eu vi esse carro pela primeira vez. Claro que na visão mercadológica, estratégica, de valor, de preço, o carro é sensacional, o TK já deu a opinião dele aqui no canal, tem um vídeo dele e eu concordo muito com o que ele falou. Se a GM realmente conseguir concretizar tudo que ela está prometendo para o carro em performance, cara, é um carro sensacional, um carro excelente, que eu gostaria muito de ter se estivesse nos Estados Unidos, se tivesse 60 mil dólares na mão. Cara, impecável nessa apresentação. Mas aqui a gente está analisando o design e a gente precisa falar de alguns pontos que eu acho confuso. Quando a gente muda o motor do carro de lugar, lógico que a gente mexe muito na estrutura,
E eu acho que a Chevrolet pecou em não manter mais elementos dos Corvettes antigos da linhagem Corvette no C8. A gente vai falar disso daqui quando analisar a frente, a lateral e a traseira, que eu quero organizar isso dividindo ponto a ponto. Mas o que eu acho que é uma questão séria assim no carro? Eu não achei que ele teve uma cara de Corvette, simplesmente. Ó, essa aqui é a lateral do Corvette C8 e eu não reconheci esse carro como um Corvette à primeira vista. E eu não sei qual é o impacto disso para o mercado global, como ele vai sair agora de ser um carro estritamente feito para o mercado americano e vai ser um carro mundial. Sinceramente é uma dúvida que eu tenho, e a Chevrolet com certeza tem muito mais meios de responder essa pergunta e na cabeça deles já está respondida. Mas eu não sei qual é o impacto de um carro que já tem muitos anos de história, décadas de história, aí, desde a década de 50, e ele vai ser finalmente um carro para bater de frente com Ferrari, com Lamborghini, com Porsche. Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, como o TK mesmo falou no vídeo dele. A Ferrari adota um sistema de sigla que ela mata os carros. O carro até tem uma evolução no carro seguinte, mas a priori é outro carro. Você pode mexer no farol, na frente, na lanterna, na concepção de motor e ninguém vai reclamar porque é outro carro. Você não tem obrigatoriedade nenhuma de evoluir o carro na mesma linguagem porque é outro nome. Já o Corvette, ele não tem essa liberdade, mas por outro lado ele carrega o trunfo de uma evolução, de ter uma história, de carregar todo esse ícone Corvette, essa linguagem Corvette nas costas. É um pró e um contra, né? Lógico, como tudo na vida. Então, galera, ó, vou pegar essa lateral para a gente conseguir discutir a comparação dele com outros carros. Depois que eu fizer isso, eu vou dar a minha opinião sobre o carro. Vamos olhar antes a traseira. Essa é a traseira do Corvette C8, se você já não conhecia. E essa aqui é a frente. Para mim, a frente é o que carrega mais a identidade Corvette e é o que eu menos vou mexer. A traseira é o que eu fiquei mais decepcionado e eu vou dar meus motivos, espera aí que você vai entender. Mas eu achei ela carregada, achei ela feia, essa é a real. Mas eu como designer não posso falar que um carro é feio simplesmente no meu gosto pessoal. Eu vou dar algumas soluções para que a gente resolva isso. E eu não vou chamar ele simplesmente de feio ou bonito. Eu achei pesada essa traseira. A lateral eu achei sem característica marcante. Eu não achei assim um carro tão icônico. Vamos lá. Eu vou voltar aqui na geração 6, que é a geração que o TK tem o carro na garagem, né? O V8 TK é um carro da geração C6. E é uma das gerações que eu acho mais bonitas do Corvette. Ó, eu tenho uma foto aqui deles. Essa aqui é a versão ZR1 e Z06 do Corvette C6. Cara, pra mim o Corvette que eu mais gosto na minha vida, que eu seria louco pra ter é um ZR1 C6. E esse carro é maravilhoso, eu gosto muito na questão de design. Eu acho que ele é agressivo, ele é limpo, ele é o ícone Corvette. Você não consegue olhar pra ele e falar que ele não é um Corvette. Vamos comparar aqui o Corvette C6, que ele tem aquilo que a gente falou, ó, uma frente bem longa, ele tem todos os elementos que um Corvette clássico tem, né? O cockpit aqui bem mais recuado, você tem esse vidro aqui traseiro, que é o porta-mala, que é um carro que tem um porta-mala grande, e ele é um carro simples de linha, ele não é um carro agressivo com várias linhas, várias entradas, é simplesmente um trabalho de volumes na forma do carro. O C7, ele já começa um trabalho mais vincado e mais carregado, umas formas mais pontiagudas, mas ele ainda assim tem uma lateral bem limpa, ó. Ele tem um vinco aqui em cima grande, um aqui no capô, e na lateral é simplesmente essa forma e esse pegador de luz aqui embaixo. Quando a gente vem para o C8, a gente já vê várias coisas acontecendo, ó, agora 2 C8, mais coisas acontecendo ainda. Carros que ele concorrem e que se baseiam na mesma arquitetura de motor. Eu vou mostrar aqui rapidinho para a gente ter uma ideia. Ferrari 458 é um carro que me vem na mente e é um carro que, se você olhar bem, cara, uma das minhas decepções também para esse carro foi a roda. Olha a roda da 458 e a roda do Corvette. Me fala se não é o mesmo conceito, cara. 5 pontas, ó, um raio furado
5 pontas com raio furado. O centro aqui, ó, muito parecido. Achei que aproximou demais da Ferrari. Não gostei. Vamos olhar o Honda NSX também. Um carro bem bonito. Mas de lateral também achei que o Corvette aproximou muito de um elemento chave aqui do NSX. Que ó, ele tem uma saída de ar aqui no paralama e um vinco forte com uma entrada de ar aqui para o motor. O Corvette tem uma linha muito parecida, ó. Essa linha aqui, um vinco, e essa linha entrando para entrada de ar aqui. Basicamente é a mesma conversa do NSX. Lamborghini Huracan é um carro que a princípio eu não achei que o Corvette tivesse muitas coisas a ver com o Huracan, mas eu acho que ele também tem um pedaço do Huracan quando a Chevrolet quer trazer muita agressividade e linhas pontiagudas. Essa entrada de ar do Corvette aqui lateral é completamente Lamborghini. Você vê que é a mesma linguagem aqui que a Lamborghini usa nas suas entradas e saídas de ar e tal. E também achei que não valia a pena ter feito isso. Vamos olhar mais um carro aqui. R8. Cara, o R8 ele ficou marcado por usar essa entrada de ar lateral aqui. Isso aqui sempre foi a identidade do R8 quando a gente via ele de lateral. E o Corvette aqui copiando de novo essa coisa de ter um elemento em cor diferente, destacado na lateral. Não sei. Vamos prosseguir. 570S, um carro também que tem a mesma arquitetura. Esse aqui eu acho que ele já distancia um pouco. E a 720S também é um carro que distancia um pouco, eu não achei tão parecido. Mas a minha opinião é que a Chevrolet tentou misturar muito dos outros supercarros na linguagem do Corvette e eu acho que é isso que não funcionou bem. Direto ao ponto, vamos para a minha versão e eu quero saber depois se vocês vão concordar comigo. Como eu falei, eu achei que faltou mais Corvette nesse Corvette aqui. Primeira coisa que eu mudaria na lateral do carro, e eu acho que vai ser essencial para a gente ter uma melhor percepção desse carro aqui. Como eu falei, a roda parece muito da 458 Itália. Vamos trocar essas rodas? Botei aqui uma roda do Corvette C7 anterior, mas eu já achei que mudou a cara do carro. Ó, vocês olhem aí e vejam se eu tenho razão ou não, mas eu acho que já muda. Essa roda aqui específica, eu acho que ela é muito reta, não tem uma profundidade legal. Eu não achei que ela é digna de ser a roda de um super esportivo. Depois de mudar as rodas, a primeira coisa que eu mudei e eu não estava satisfeito é com essa lateral do Corvette aqui. Então, ó, o que eu fiz para deixar esse carro com mais cara de Corvette? Eu vou até botar o Corvette C7 aqui para a gente ter uma base correspondente. O C7 ele tem esse vinco aqui, ó, bem pronunciado, bem vincado mesmo, bem forte. E eu acho que isso é uma característica muito legal do Corvette. Então eu trouxe esse vinco de volta aqui para minha versão, porque eu achei que deu uma agressividade e ao mesmo tempo não trouxe isso de nenhum outro carro que já exista, trouxe isso do próprio Corvette. Então acho que é um elemento forte que tem que ficar no Corvette. O que eu fiz também foi diminuir essa entrada lateral aí. Ele ficou muito conflitante com o design do carro, achei ele grande, achei que ele ficou num ângulo aqui estranho. Eu preferi tirar ele e deixar ele da cor do carro, para ele não gritar demais, não sobressair demais da lateral do carro. E eu acho que ficou bom. E eu deixei também a lateral um pouco mais limpa. Então vocês podem perceber que aqui nessa parte onde tinha um vinco, o vinco não existe mais. Olha só, esse vinco que existia aqui não existe mais, tá vendo? Ó? Eu acho que isso daqui ajuda a deixar a lateral mais limpa, como são dos outros Corvettes. Os Corvettes geralmente são bem limpos de lateral, eu acho que não vale a pena ficar nessa profusão de linhas para parecer com outro carro, senão com o próprio Corvette. Ó, o C6 para mim, ele é muito limpo nessa parte aqui de cima em design. Quando a gente olha, ele tem um vidro praticamente triangular aqui, ó, e que é uma característica muito legal do carro. Mas por que não montar o motor aqui central traseiro e manter esse vidro no mesmo formato? É isso que eu tentei trazer de volta aqui nessa minha traseira. Então o que mudou? Eu trouxe o vidro aqui baseado no Corvette C6, mas ele tem uma forma mais trabalhada, uma forma mais moderna, né? Não é simplesmente o mesmo design do Corvette C6. E aqui eu trouxe uma entrada de ar
e saída de ar automaticamente também. Então a gente tem o ar entrando por aqui no meio dessa fenda e o ar consegue sair aqui embaixo, ó, embaixo do vidro. Por que que eu fiz isso? A gente pode perceber que ele tem uma saída de ar aqui atrás, ó, a saída de ar dele aqui, ó. Isso a própria GM explica que são saídas funcionais, então eu não quis tirar isso do carro. Se é funcional, é funcional. Aqui a gente saiu de uma lateral que eu acho bem genérica de um carro super esportivo, me lembra muito Ferrari, esse tipo de traseira, para cair numa traseira que eu acho que já traz um pouco mais de carga emocional, carga visual do Corvette. Bom, o próximo passo aqui foi mexer na frente. Como eu falei, a frente eu acho que a Chevrolet acertou mais, manteve mais elementos, o farol, o tipo de vinco do capô e tal, acho que trouxe muito da linguagem Corvette para o carro. Mas uma coisa que eu senti, e vamos discutir aqui na frente, é que ele ficou muito carregado de linhas também. E esse aqui é o carro base. Se a gente olhar as outras gerações de Corvette, ele é um carro bem limpo, ó. Ele tem uma entrada só, ó, 2 entradas. Aqui nem tem uma entrada de ar, a entrada de ar, se eu não me engano, é aqui embaixo. Aqui a gente tem uma entrada junto com o para-choque. Enfim, ele é um carro que ele consegue ser bem sutil. Olha só o Corvette C7, ele tem uma boca só e não tem outros apêndices aqui. O novo, eu acho ele meio, como eu posso dizer, não sei se é agressivo demais, mas eu acho que ele tem muitos elementos. Então, ó, ele tem esse elemento aqui, tem esse elemento, tem esse elemento, ele já tem um splitter, tem a boca, tem aqui, ó, tem mais um elemento aqui, uma asa. Eu acho que é muito elemento brigando e o carro, ele até pode ser agressivo dessa forma, mas eu acho que justamente na geração que fez essa quebra de motor dianteiro para traseiro, eu acho que o carro não pode ficar brigando e querendo quebrar todos os paradigmas juntos. Eu acho que para a geração C9 ele pode fazer isso, mas para C8 é muita coisa. Então uma coisa que eu fiz foi deixar a frente mais simples. Eu deixei uma boca como se fosse a da geração anterior, uma boca única. E eu acho que também trouxe uma similaridade com a geração anterior, ó. Olha só a geração C7 aqui, ó. Vamos olhar a frente, ó como tá mais próximo, ó. É a mesma linha, um pouco mais evoluída, não tão revolucionada. Acho que ficou mais próximo e ajuda a manter o visual. E a última coisa, que é a coisa que eu menos gostei desse carro, é a traseira. Eu achei essa traseira... Vamos lá, vamos analisar a traseira. Achei ela caída, ó, ela termina para baixo. Se a gente olhar o C7, ele tem uma traseira que é quase reta, mas o aerofólio joga para cima. Então, ó, o carro termina assim, ó, invocado, né, para cima. Eu acho que isso é uma coisa que faltou aqui. Tudo bem, no C8 ele tem esse spoiler, eu acho que ele tem formas confusas, ele tem muitas linhas, do jeito que ele casa aqui com a traseira, ó, eu não acho que ele ficou sutil, ele ficou grosseiro e é isso que eu me incomodo bastante nessa traseira. Então, enfim, depois de toda essa introdução, vamos mudar a traseira e é isso que eu fiz na traseira do Corvette. Ó, para vocês perceberem, eu tirei esse aerofólio cheio de vincos, como eu falei, e deixei a traseira subindo, ó, vamos fazer a anotação aqui, ó. Ela mantém quase reta e tem um aerofólio parecido com o do C7, que ela faz essa jogada de ar para cima, que visualmente o carro fica mais agressivo. Deixei uma linha aqui também menos confusa. Se a gente olhar a traseira do C8, olha só como fica essa linha da traseira, se a gente olhar. Ó, fica um zigue-zague, ó. Fica uma linha bem quebrada. Vamos olhar o que eu fiz na minha. Esse zigue-zague, ó, ele já dá lugar para uma coisa, ó, mais sutil. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? O carro fica menos... ele fica mais elegante. Ele não fica tão quebrado, com tantas superfícies lutando para se parecer com alguma coisa, ser muito agressivo. E como eu falei, numa geração que o motor já mudou de lugar, já é uma mudança que por si só já é muito grande visualmente e na questão de engenharia. Se a gente quiser mudar mais coisas ainda, o carro vai perder o sentido, ele vai perder as ligações que ele tem com o passado. E eu acho que é isso que a Chevrolet pecou e é por isso que eu fiz essa minha versão. Vamos olhar a lateral aqui então. O Corvette C8 original é esse aqui de cima, tá? Essa é a minha versão, essa é a versão original. Essa é a minha versão original. Olha a traseira, vamos focar aqui na traseira pra gente ver. Eu quis deixar a minha traseira mais limpa, ó.
a traseira original, como ela é cheia de elementos, cheia de coisas, traseira mais limpa. Vamos olhar aqui o vidro agora. Ó, meu vidro tá mais com aquela pegada de Corvette C6, tem uma coisa um pouco mais simples. A lateral também eu deixei um pouco mais simplificada, sem tantos vincos, e a frente com menos elementos também. Então achei que o carro ganhou uma identidade Corvette sem comprometer os itens e as promessas e as features que o carro já tinha, né? Ele tem a entrada, a saída de ar aqui atrás ainda, ele vai continuar tendo uma entrada grande de ar na lateral. E agora rapidinho, vamos ver como eu passei isso para traseira e para frente. Então, ó, esse aqui é o carro inteiro. Vamos nos ater somente na traseira, tá? Primeira coisa que eu acho que esse carro pecou foi em manter essa traseira muito poluída. Porque os outros Corvettes, quando a gente olha, vamos olhar essa foto aqui, ó, que a gente tem várias gerações do Corvette de traseira. Olha como o carro é simples. Ó, ele não tem uma linha absurda aqui, grandes saídas de ar e coisas que lutam aqui, ó. Ele tem uma saída, uma traseira muito simples, escrito Corvette aqui no meio, lanternas duplas, escrito Corvette, lanternas duplas, escrito Corvette, lanternas duplas, ó, o C1 você vê que ele tá bem realmente fora da curva, mas a partir do 3 ele ganha esse corpo aqui, ó, e ele mantém essa linguagem pro restante dos Corvettes. Então eu acho que essa traseira ficou muito carregada. Eu achei que essa lanterna também aproximou muito dessa linguagem aqui do Camaro, que eu não acho que seja uma coisa ideal da gente fazer, porque o Camaro é um carro inferior, é um carro que não tem muita coisa em design que conversa com o Corvette. Ele é completamente outro carro. O que eu fiz para dar uma enxugada aqui nessa profusão de linhas? Eu tirei bastante coisa aqui do meio, tirei aquele aerofólio, como eu falei para vocês que eu não gostei desse aerofólio, eu achei que ele ficou muito recortado. Deixei um aerofólio mais simples, mais como o Corvette C7, eu acho que ele tem a identidade Corvette também, o que é importante. Esse aerofólio não conversa com nenhum outro Corvette que já foi feito. E deixei aqui uma área limpa, eu vou descer essa placa. Por que eu vou descer a placa? Todos os Corvettes eles têm a placa mais para baixo, ó, e o centro entre as lanternas é uma área limpa, ó, é uma área que fica livre para você colocar o logo. E esse carro, não, esse carro ele ganhou uma placa aqui no meio e o logo ficou espremidinho aqui em cima, ó, tá vendo? Eu acho que vocês conseguem sentir isso, ó. A placa é um espaço gigantesco e olha o espaço só que sobrou para colocar o logo aqui, ó. O logo ficou espremido, parece que ele não pertence a esse lugar. Então o que eu fiz foi voltar a deixar essa área limpa, botar o emblema aqui do Corvette no centro, como era o C7, o C6, deixar essa área bem mais clean e descer a placa para baixo. Então a área da placa agora, ó, ela tá aqui embaixo junto com esse splitter traseiro, com essas saídas, e eu tirei também as saídas de escapamento da lateral. Por quê? Uma das coisas clássicas também dos últimos Corvettes é você ter os 4 escapes centrais. Cara, isso daqui é Corvette. Isso é um elemento Corvette. Pra mim isso daqui já tá muito mais Corvette, galera. Isso daqui tá um carro alienígena muito agressivo, mas não é um Corvette, cara. Isso daqui pra mim tem muito mais a cara de Corvette. Então toda vez que a Chevrolet tira um elemento de Corvette para botar outros elementos genéricos, o carro perde a identidade de Corvette e ganha a identidade de qualquer outro carro aí. Pra mim, um carro do GTA, como eu falei. Olha só como tá, é muito mais poluída essa traseira, e que a gente consegue um visual mais limpo, mas continua igualmente agressivo, mas um pouco mais elegante, né? E a frente, como eu vejo essa frente aqui do Corvette, eu vou fazer a máscara aqui pra gente se ater somente à frente mesmo. Eu acho que esse carro, ele já nasceu com uma frente agressiva demais. Fuji, você não gosta de carros agressivos, carros esportivos? Não, eu gosto. Só que pra mim essa frente aqui, ela já tem a identidade de uma Z06 ou de uma frente de um ZR1. Tem muitos elementos conflitantes. O que eu fiz primeiro? E na verdade a minha única modificação aqui na frente é você manter aquela grade que eu já tinha mostrado na minha projeção lateral, mais parecida com a do Corvette atual, né, do Corvette C7. Então, ó, a gente limpa um pouco, deixa o carro mais enxuto, mais simples,
com um visual que já remete a outros Corvettes, pra gente não ficar brigando, né? E eu acho que essa modificação aqui também já foi o suficiente para manter o carro numa identidade Corvette. Então, galera, esse vídeo foi longo, eu sei se você acompanhou até aqui, espero que você tenha entendido qual foi a minha ideia. Eu gosto muito do Corvette, sempre gostei do carro, acho que é uma geração que tem tudo para dar certo, inclusive sem os meus toques pessoais, mas eu acho que ela perdeu a identidade e aqui o que eu tentei fazer é colocar a identidade Corvette de volta no Corvette C8. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham curtido. Foi um vídeo longo, foi um vídeo que deu muito trabalho para fazer, porque o Corvette tem muita história e é difícil você mudar uma coisinha só e tentar fazer isso ficar claro e ficar bonito e ornar e tudo mais. Então, por favor, dê o like se você gostou do vídeo, se você gosta desse trabalho que eu faço aqui no Carros de Colecionadores. Me segue lá no Instagram, @marciofuji, segue o TK também, segue o Carros de Colecionadores. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vejam as projeções finais. Vou ficando por aqui. Tchau!